Meninas, meninos, olá! O tema do impeachment é hoje cada vez mais importante e ele deve continuar nessa toada nos próximos meses ou nos próximos anos, independente inclusive da resolução do que a gente tem atualmente na atual presidência de Jair Bolsonaro. Isso devido aos debates que estão se instaurando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, acerca do chamado semipresidencialismo e do voto distrital. E, portanto, é muito importante que a gente tenha um maior controle sobre como se desenrola este processo, como se desenrola o processo de afastamento de um presidente da República, que a gente vai começar a ver agora a partir de uma obra, né, que tem o mesmo nome da apresentação que eu fiz para vocês, denominado Como Remover um Presidente. Nesta obra nós temos principalmente a ideia do impeachment presidencial, mas eu vou trazer para vocês outras formas também de entendimento de afastamento de presidentes, o referendo revogatório, o recall político e a via do STF, a via da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar então a partir de agora os nossos estudos de como remover um presidente. Origem do termo. A origem do termo é francesa, empêcher, né, que seria então a origem da palavra, a etimologia da palavra de impeachment que nós temos na atualidade, né, traduzida para o inglês desde o inglês como impugnação do impeach. Ele vai ser implementado lá na Inglaterra de raiz medieval, principalmente para lordes, para cavaleiros, né, para representantes na sociedade, tá certo? Mas ele vai ganhar os contornos que nós temos na atualidade a partir dos Estados Unidos republicano, a partir da formação do federalismo americano. Nos Estados Unidos, um país de organização política republicana, a separação de poderes com o poder executivo na figura do presidente. Isso traduz, portanto, um poder executivo unipessoal. Não há uma Câmara que exerça a função de poder executivo, não há um colegiado que exerça essa função. E por que isto? Porque são decisões que precisam ser ágeis, que precisam ser rápidas. Se há um colegiado, se há uma Câmara, então há debates mais extensos que podem paralisar este exercício que demanda, como eu disse, agilidade. Além disto, mais uma coisa, se houver erros, se houver problemas na condução dessas políticas domésticas ou externas, então existe uma responsabilização mais simples de ser efetivada junto à figura de uma única pessoa, que é o presidente da República. Isto facilita, portanto, a ideia de impeachment. Mas o que é este impeachment? O que é esta responsabilização do presidente? Vejamos. Afronta as instituições que exigem a remoção do presidente, que são traduzíveis em nos chamados crimes de responsabilidade. Então vejam, crime de responsabilidade não é crime comum. Tá? Então, crimes comuns, roubou o banco, tá? Isso é um crime comum, tá certo? E é óbvio que um presidente da República não pode roubar bancos, mas o processo de impeachment, ele é um processo de caráter político sem afrontar bases jurídicas, obviamente. E ele aponta para os chamados crimes de responsabilidade, que são crimes para a manutenção das instituições como nós a conhecemos. O processo é feito pelo Legislativo, pelo Senado. E vejam, em países que têm poder legislativo em âmbito nacional bicameral, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, este processo é encaminhado pelo Senado e não pela Câmara dos Deputados. Os senadores são tidos como representantes de maior idade, de maior experiência política e, portanto, o processo pode se desenrolar sem maiores sobressaltos. Não é feito por um tribunal, como é o caso da Suprema Corte nos Estados Unidos ou Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. E por quê? Porque, por mais que seja um colegiado, a Suprema Corte americana, o STF brasileiro, há menos pessoas do que no Senado. E, consequentemente, essa menor quantidade de pessoas pode ser coagida, eles podem ser coagidos mais facilmente ou cooptados mais facilmente. E ainda mais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é o presidente da República que indica os ministros da Corte Suprema. E, consequentemente, pode haver um vício neste exercício de julgamento. Então, a opção
de criminalização por crimes de responsabilidade ao presidente da República em um processo de impeachment recai sobre uma responsabilidade do Senado e não de cortes judiciais, tudo bem? Como esse processo tem raízes modernas lá nos Estados Unidos, vejamos, já houve presidentes americanos que foram, digamos, impeachados? Sim e não. Se nós pensarmos no processo de impeachment, o impeachment como acusação, então sim, nós temos vários presidentes que sofreram impeachment, sofreram acusação, 3 presidentes. Qual deles passou pelo processo e foi condenado? Nenhum deles, tá certo? Então nunca houve condenação por impeachment lá nos Estados Unidos. Nós temos os casos de Andrew Johnson em 1868. Ele teria destituído o ministro da guerra. Pós-guerra de secessão foi decidido que apenas o Senado tinha capacidade de fazer a remoção de algumas autoridades políticas. O presidente poderia fazer, mas mediante autorização do Senado. Andrew Johnson destituiu o ministro da guerra sem autorização do Senado, e isso caracterizaria crime de responsabilidade. Notem bem, na década de 1920, a Suprema Corte do país decidiu que é prerrogativa do presidente fazer a nomeação ou exoneração de ministros. Entretanto, para este contexto dos anos 1960, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos decidiu que isto era passível de investigação, dando continuidade ao processo de impugnação que não foi validado pelo Senado dos Estados Unidos. Da mesma forma, Bill Clinton, que teria mentido em um processo público sobre a relação extraconjugal que ele teve com a sua secretária, a estagiária Monica Lewinsky, além de ele atrapalhar estas investigações oficiais do Congresso em uma comissão parlamentar de inquérito. Isto levou a Câmara dos Deputados a aprovar um processo de impugnação do mandato presidencial que não foi acolhido pelo Senado, assim como o presidente Trump, e nesse caso em 2 oportunidades. Em 2019, o presidente Trump estava coagindo autoridades ucranianas para fornecer informações ao governo americano que prejudicassem a campanha eleitoral dos democratas. E isto foi considerado pela Câmara dos Deputados como crime de responsabilidade, assim como agora no início de 2020, de 2021, desculpa, a incitação à ocupação do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, mas nas 2 oportunidades o Senado não acolheu a denúncia e, portanto, nós temos o início do processo de impeachment em 3 oportunidades que não foram desenroladas. Nesses 3 presidentes não houve acolhimento pelo Senado. Há ainda o caso de Richard Nixon, mas ele renunciou antes do final do processo de impeachment. Mas e no Brasil? Como se desenvolve essa ideia de impeachment aqui no Brasil? Nós temos raízes disto não no período imperial. No Brasil Império nós temos ausência de dispositivos constitucionais de impeachment para o imperador. Vejam o que diz a Constituição de 1824. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então não há como se responsabilizar o imperador por crimes de responsabilidade. Então ele não é passível de um processo de impeachment, de impugnação, tudo bem? Mas, com o fim do Império, a República Velha vai viabilizar esse processo de impeachment na Constituição de 1891. O presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a processo e a julgamento depois que a Câmara declarar procedente a acusação perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns e nos de responsabilidade perante o Senado. Então vejam que nós temos a Câmara abrindo o processo, ela que tem a prerrogativa de dizer que esse processo tem ou não validade, tá certo? Não é nem o Supremo Tribunal Federal para os crimes comuns e nem o Senado. Depois que a Câmara autoriza é que, se for crime comum, vai para o Supremo Tribunal Federal. Se for crime de responsabilidade, crime contra as instituições, vai
vai para o Senado. E enquanto o processo está se desenrolando no Senado ou no Supremo Tribunal Federal, obviamente o presidente não pode continuar exercendo o seu mandato, porque senão ele atrapalharia com o seu poder de presidente as investigações do processo e, portanto, ele é afastado, como é dito em parágrafo único. Tudo bem? Agora, o que são esses crimes de responsabilidade? A Constituição de 1891 fazia a descrição, olha só, artigo 54. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentarem contra a existência política da União, a Constituição e a forma do governo federal e assim sucessivamente. Eu gostaria de me concentrar com vocês no sexto item. Nós temos a probidade da administração. Mas o que é uma administração proba? O que é uma administração íntegra? Como a gente pode definir isto mais objetivamente? Não podemos, não podemos. Agora, isto não é uma falha, isto é feito de propósito, porque senão nós teríamos que ter uma lista infinita de crimes de responsabilidade. E não, são crimes contra as instituições. Então, esta menor objetividade, né, essa ausência é proposital, esta ausência de objetividade, porque cabe ao legislativo averiguar se no caso concreto que está sendo averiguado, aquilo é de fato ou não um crime de responsabilidade. Aqui no Brasil, por exemplo, houve a tentativa, não foi aberto, houve a tentativa de abertura de um processo de impeachment contra o presidente Itamar Franco. Motivo, ele foi flagrado em um camarote no Carnaval no Rio de Janeiro com uma modelo sem calcinha. Agora, veja, será que é de bom tom o presidente de um país estar num camarote no Carnaval com uma modelo vestida em roupas mínimas? Né? Não me parece de bom tom. Agora, isto afeta o funcionamento do Senado? Isto afeta o funcionamento da Polícia Federal? Não afeta. Então não é crime de responsabilidade, tudo bem? Então pode não ser de bom tom, mas não é crime de responsabilidade. Cabe, portanto, aos senadores, antes deles, aos deputados, fazerem esta averiguação. Uma polêmica: perda de mandato e inabilitação. Então, dado o processo de impeachment, ele pode resultar na perda do mandato presidencial e, na sequência, inabilitação. O que é inabilitação? Cuidado, inabilitação não é inelegibilidade, é mais do que inelegibilidade. Então, inelegibilidade, como a palavra está dizendo, a pessoa não pode concorrer nas eleições. Inabilitação, a pessoa não pode concorrer em eleições e ser nomeada em cargos públicos. Por exemplo, nomeação para a presidência de uma estatal. Se a pessoa está inabilitada, ela não pode ser nomeada. Agora, são duas penas ou é uma única pena? Então, o processo de impeachment resulta em perda de mandato e inabilitação, ou perda de mandato com potencial inabilitação em duas penas separadas. Isso é muito importante para o caso, por exemplo, de renúncia. Porque se a pena é única e a renúncia, então veja, perda de mandato. Perda de mandato de quem? De fulano. Fulano não está mais no mandato presidencial. Então não há como ter continuidade ao processo de impeachment. Se a pena é única, então não há como se implementar inabilitação. E se a pena é dupla? Se a pena é dupla, fulano não ocupa mais o cargo. Ótimo, mas ainda pode haver continuidade do processo com vistas à inabilitação. Tudo bem? A gente já vai retomar isso nos episódios de Collor, Dilma, antes disso na Constituição de 1946 e de 1988. Na era Vargas, baixo dinamismo nos debates acerca do impeachment dado o governo autoritário. Quem iria dizer para o Vargas, no Estado Novo, que ele deveria sofrer um processo de impeachment? Seria bastante difícil, mas
Na República Nova, com a redemocratização, isto é possível de ser reconstituído, havendo previsão constitucional para o processo de impeachment no artigo 89 da Constituição. São crimes de responsabilidade, atos do presidente da República, etc., etc. Esses crimes serão definidos por lei especial. E que lei especial é esta? Previsão por lei específica. Trata-se da Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Essa lei de 1959 é a lei vigente até hoje, mas com algumas adaptações. Vejamos uma adaptação importante para nós averiguarmos. O julgamento será feito em votação nominal, diz o artigo 68, pelos senadores desimpedidos que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado fulano o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Então, os senadores vão apenas dizer sim ou não, e se houver maioria de 2/3, pronto, o presidente está impedido de continuar no cargo, está impugnado no seu cargo. Agora vejam um parágrafo único muito importante. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário. Que consulta será esta? Sobre o tempo não excedente de 5 anos durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública e, portanto, há o que a gente chamaria de dosimetria. Então foi implementada uma pena, qual? A perda de mandato. Mas agora os senadores vão julgar uma segunda pena, tendo em vista o crime que foi cometido. Então esta pessoa ficará inabilitada, sim ou não? E por quantos anos? No máximo 5 anos, diz a Lei 1079 de 1950. E, portanto, eram duas penas: a pena de perda de mandato e a pena de inabilitação por até 5 anos ou não, sendo que a Constituição de 1946 não dizia nada contra isto. Na ditadura civil-militar, novamente, assim como na era Vargas, fica difícil dar uma dinâmica a um processo de impedimento do presidente. Será que havia crimes potenciais contra o presidente? Crimes de responsabilidade? Crimes comuns? Crimes contra a humanidade? Sim, sim. Afinal de contas, houve perseguição política, prisões políticas, torturas, mortes no cárcere por tortura, desaparecimento de cadáver. Isso caracteriza, eu acho, crime comum, crime de responsabilidade, crime contra a humanidade. Ainda mais porque isto foi feito sistematicamente e com a anuência da Presidência da República, o que é reforçado por documentos diversos, inclusive recentemente documentos que foram apresentados da CIA em público, tendo em vista o fim do período de sigilo dos documentos. Entretanto, como um deputado pode propor a formação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presidente em 1973, em 1974? Provavelmente esse deputado perderia o mandato, provavelmente esse deputado seria preso, torturado, morto, desaparecido. Então, durante a ditadura civil-militar, a dinâmica do impeachment, do ponto de vista prático, institucional e do ponto de vista teórico, não terá andamento. Mas com a nova república, novamente, a dinâmica do impeachment. Constituição de 1988, previsão do processo de impeachment presidencial. Previsão do processo de impeachment presidencial com adequação da Lei 1079 de 1950. E que previsão é esta? Vejamos, o artigo 52 é que define o processo de impeachment. E o que ele diz em parágrafo único? Né? Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Agora, muita atenção. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Então vejam, o que dizia a Lei 1079? A Lei 1079 dizia de
duas penas. A Constituição de 1946 não foi afrontada por essa legislação. Então havia duas penas, sem problema. Quando a Constituição de 1988 é promulgada, então nós temos a revogação de todas as disposições em contrário. A Lei 1079 continua valendo, mas a lei previa duas penas no processo de impeachment. E o que a Constituição prevê? Uma penalidade apenas. Então se implementa a perda de mandato e concomitantemente a inabilitação por 8 anos, é o que diz literalmente o texto constitucional. Impeachment no Brasil, efetivado ou potencial. Nós tivemos 2 presidentes empichados no Brasil, de fato, a presidenta Dilma Rousseff, enquanto o presidente Fernando Collor de Mello renunciou antes do final do processo. Vamos ver o andamento desses dois. Collor. A CPI do PC, Paulo César Farias, esquema de corrupção com desvio de verbas ligados diretamente à presidência. Então, trata-se de uma comissão parlamentar de inquérito que investigou uma pessoa forte e influente no governo Fernando Collor de Mello e que tinha sido seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. Esta pessoa foi investigada e se descobriu um esquema de desvio de verbas, de lavagem de dinheiro em empresas de Paulo César Farias. Mas esse dinheiro também alimentava diretamente a figura de Fernando Collor de Mello, em denúncia feita pelo seu irmão Pedro Collor, em denúncia feita pelo motorista pessoal da presidência que depôs nesta comissão parlamentar de inquérito, caracterizando consequentemente potencial crime comum e de responsabilidade. Agora, vejam como foi célere o processo. O processo se desenrolou muito rapidamente. Em 1992, em 1º de setembro, foi feita a apresentação da denúncia, o acolhimento da denúncia na Câmara dos Deputados. Em 25 de setembro, vejam, no mesmo mês de setembro, a Câmara já fez não só o acolhimento, passou pelas comissões devidas, e chegou à votação final, com a aprovação da abertura do processo por 441 votos favoráveis, mais do que a maioria de 2/3 necessária, segundo a Constituição de 1988. Em 1º de outubro foi instaurado o processo no Senado. Em 2 de outubro, o presidente foi afastado, tendo em vista então a abertura, o acolhimento do processo pelo Senado. Em 25 de dezembro começou o julgamento do presidente Fernando Collor no Senado. Então vejam, muito rapidamente, o processo se abriu em setembro. Em dezembro, a gente já estava nas vias de fato do processo lá no Senado, quando no dia 30 o que o presidente faz? Renunciou. E daí que se instaura o problema. Se ele renunciou, então não temos mais um objeto para impugnar no exercício da presidência. Então o processo de impeachment se encerra. O processo de impeachment se encerra e ele é de uma única pena: perda do mandato e inabilitação. Só que havia toda uma pressão popular, uma pressão da sociedade, uma pressão política que demandava um condenado. Esse condenado seria, culminando o processo, o presidente Fernando Collor de Mello. Quando ele renuncia, não haverá mais essa condenação. Então, de repente, o que o Senado resolveu fazer? Mesmo com a renúncia do presidente Collor, mesmo com a Constituição de 1988 que prevê uma só penalidade, o Senado deu continuidade à votação no mesmo dia 30 de dezembro e votou pela condenação e inabilitação em uma decisão evidentemente polêmica frente ao texto constitucional. E com a presidenta Dilma Rousseff, o que aconteceu? Foram as chamadas pedaladas fiscais e os decretos de créditos suplementares. Novamente, Fernando Collor de Mello. Então, se a imprensa anuncia que há um esquema de desvio de verbas, de verbas ilegais que alimentam a figura pessoal de Fernando Collor de Mello, presidente da República. Isso é muito fácil de entender por parte da população. Agora, o que é uma pedalada fiscal? O que é um crédito suplementar decretado?
Isso é muito difícil de ser entendido. Então, vamos tentar. Pedaladas fiscais, atraso dos pagamentos do governo federal aos bancos públicos. Então vejam, por exemplo, Bolsa Família. Então é pago pela Caixa Econômica Federal ao cidadão que tem o cartãozinho de Bolsa Família. Agora, de onde vem esse dinheiro? Vem do governo federal. O governo federal paga para a Caixa Econômica Federal, que paga para os beneficiários do Bolsa Família. Agora, o que aconteceu senão um atraso de pagamento do governo federal para a Caixa Econômica Federal? Esse atraso era feito propositadamente para que em um dispositivo contábil esse valor pago não entrasse em déficits contabilizados do governo federal. Não era uma ilegalidade. Era apenas um dispositivo, se valia de uma condição legal institucional para fazer o pagamento num prazo tal, a partir do qual este valor não era mais contabilizado nos déficits do governo federal, atrasando a entrada de recursos para a instituição Caixa Econômica Federal. É isso que foi chamado de contabilidade criativa ou pedalada fiscal, tá certo? E o crédito suplementar? Crédito suplementar são decretos que o governo abria para fazer o pagamento de determinados programas, políticas públicas, como, por exemplo, Plano Safra, de viabilização da atividade do agronegócio brasileiro, havendo restrição de recursos para as necessidades do, por exemplo, Plano Safra. A presidenta Dilma Rousseff fazia um decreto que abria mais crédito. Isso também não é ilegal. Mas isto supostamente estourou a meta fiscal, afrontando a lei de responsabilidade fiscal, que exige um limite de gastos para o exercício do poder executivo. Vejam que é de uma complexidade, vejam que é de uma dificuldade de entendimento bastante grande. E mais, é bastante polêmico. E polêmico por quê? Pedalada fiscal. A lei proíbe que bancos públicos façam empréstimos ao governo federal. Sim. Então vejam. É proibido que a Caixa Econômica Federal empreste dinheiro para o governo federal, para a presidência da República, vamos dizer assim, tá legal? Isto é proibido por lei. Agora, isto é uma pedalada fiscal? Não, a pedalada fiscal não é isto. A pedalada fiscal foi o atraso do pagamento e não um empréstimo. Veja, você me emprestou o dinheiro, tá certo? Temos um prazo de pagamento. Agora, no prazo de pagamento, eu não pago para você de volta. Eu sou inadimplente. Eu sou caloteiro. Eu não fiz mais um empréstimo com você. Mas foi assim que foi veiculado, foi assim que foi apontado o crime de responsabilidade, como se fossem empréstimos que a Caixa Econômica Federal estava dando ao governo federal. E mais, os decretos de crédito suplementar. Se eles afrontarem a lei de responsabilidade fiscal, pode ser considerado crime de responsabilidade, mas dentro desta contabilidade, que foi chamada de contabilidade criativa, esses decretos não extrapolavam a lei de responsabilidade fiscal. Só extrapolavam a lei de responsabilidade fiscal se nós descontássemos essa contabilidade criativa. Se fosse aumentado o déficit do governo sem a contabilidade criativa, estes decretos afrontariam a lei de responsabilidade fiscal. E, portanto, vejam, a denúncia é muito problemática, a denúncia é muito vaga e inconsistente. Lembrem-se ainda de mais dois aspectos importantes. Trata-se de crime de responsabilidade e, portanto, um crime que faz com que haja dificuldade de manutenção do próprio exercício de governo. As ditas pedaladas fiscais foram feitas pelo governo enquanto o Tribunal de Contas da União autorizava, ele não via nenhum problema, até 2014. Em 2015, o Tribunal de Contas da União disse: pedalada fiscal não pode. Mudou as regras e pronto, agora não pode mais fazer esse atraso. E a presidenta Dilma não fez mais. E, portanto, veja, é necessário retirar a presidenta para que as instituições possam continuar funcionando? Não, foi feito um procedimento administrativo e as instituições continuam funcionando. E o último grave problema, como eu disse, as pedaladas fiscais foram mais fortes até 2014 e não em 2015. Então, um problema. Será que é válido que uma denúncia do mandato anterior valha para o mandato seguinte?
Eu insisto, a denúncia contra o presidente Collor era líquida e certa, era cristalina. A denúncia contra a presidenta Dilma era complexa, ela não tinha robustez, ao contrário, ela era bastante inconsistente. Ainda assim, ela teve continuidade. Em 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados acolheu a denúncia contra a presidenta Dilma. Só que ainda com mais um problema. Eu acabei de dizer para vocês no slide anterior que nós tínhamos essa denúncia ligada a crimes que se caracterizariam, quem sabe, até 2014, e não para o novo mandato em 2015. Então, o que o presidente Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, fez? Ele pegou a denúncia, que já era a terceira versão dos denunciantes, ele pegou a denúncia e apagou a parte do 2014. Deixou apenas 2015, caracterizando, portanto, um vício. O presidente da Câmara dos Deputados autoriza ou não a abertura do processo. Ele não escreve o processo, ele não escreve a denúncia, ele não edita a denúncia. Não há previsão constitucional, não há previsão legal de o presidente Cunha editar a denúncia para fazer ela ficar mais bonitinha para os seus interesses. E pior ainda, o que teria acontecido no dia 1 de dezembro? Durante o ano de 2015 e espontaneamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi depor numa comissão parlamentar de inquérito da Petrobras no Congresso Nacional. E nessa comissão ele disse que não tinha contas no exterior resultado de desvios de verbas da Petrobras. Mas as investigações no Brasil e na Suíça identificaram essas contas no exterior, colocando, portanto, o presidente Cunha em perjúrio. Ele mentiu em em um processo oficial, em uma comissão parlamentar de inquérito. Vai ser ou não aberta uma investigação, um processo contra ele no Conselho de Ética? No dia 1º de dezembro, 3 deputados do PT no Conselho de Ética se declararam favoráveis à abertura do processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. No dia seguinte, ele deu um andamento editado ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então vejam como esse processo tem vícios os mais diversos. Continuando, agora para 2016, em 17 de abril, e portanto vejam, demorou bem mais do que o do Collor. O do Collor foi muito rápido. O da Dilma foi bem mais demorado, por 342 votos, mais do que a maioria de 2/3, foi aprovado o impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, naquele velho dia 17 de abril, com os deputados dizendo que mandavam beijos para as mães, os pais, a família, Deus e assim por diante. Foi um show de horrores. No dia 12 de maio, aprovação no Senado com consequente afastamento da presidenta. Dia 31 de agosto, votação final no Senado com perda de mandato e manutenção da habilitação. Insisto, o que diz a Constituição de 1988? Perda de mandato com inabilitação por 8 anos. É uma só pena. Eles fizeram novamente, se a Dilma fez contabilidade criativa, eles fizeram impeachment criativo e separaram 2 penas. Então condenaram a presidenta à perda do mandato, mas fizeram uma segunda votação na qual não se atingiu maioria de 2/3 para inabilitação da presidenta, que não teve, portanto, perda dos seus direitos de ocupação de cargos públicos. E por que isto? Precedente do impeachment do presidente Collor, onde já tinha havido esse vício. Eu não estou justificando. Então, um vício não justifica outro. Então, foram, na verdade, 2 afrontas ao que diz o texto constitucional. Bom, vimos 2 processos de impeachment que foram encaminhados. O de Fernando Collor de Mello e de Dilma Rousseff, com todos os percalços destes 2 processos. Mas e o presidente Bolsonaro, o minúsculo presidente Bolsonaro atualmente? Será que algo pesa contra ele a título de crime de responsabilidade? Insisto, crime de responsabilidade. Itamar Franco, modelo sem calcinha no camarote no Rio de Janeiro. Isso não é crime de responsabilidade. Mas será que pesa algum crime de responsabilidade contra Bolsonaro? Vejamos, o que diz a Lei 1079 de 1950.
Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Item 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Será que houve alguma modelo sem calcinha? Será que divulgar uma foto de Golden Shower, né, no Twitter é afronta ao decoro? Talvez não, talvez não. Realmente eu concordo que isto, né, beira ao exagero, ao folclore. Mas Bolsonaro recomenda invadir hospitais, né, em junho do ano passado. Arranja um jeito de entrar e filmar, porque o presidente dizia que não eram necessários os hospitais de campanha, que estava sendo superestimada a Covid-19, e daí a ideia de que deveriam entrar nos hospitais para filmar como esses hospitais não estavam sendo utilizados. Dá um jeito de entrar e filmar. Isto afronta normas básicas de funcionamento dos hospitais, colocando os médicos, os enfermeiros, os funcionários em risco, colocando os pacientes em risco. Trata-se de Covid. Quem invadisse um hospital como esse se arriscaria a ser contaminado e veicular Covid para outras pessoas. Então, isto afronta a honra, o decoro do cargo muito evidentemente. Ainda o artigo 6º são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e os poderes constitucionais dos estados. E veja o que diz o item 2, usar a violência ou a ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo de modo a exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção. E teria feito o presidente isto? Lembrem-se da reunião ministerial de 21 de maio do ano passado, né, divulgada, de abril, do ano passado, divulgada aqui pelo G1, né, em 22 de maio, na reunião ministerial. Eu não vou esperar que a Polícia Federal, né, investigue, vamos dizer assim, a minha família. Então, mobilizando delegados de polícia, delegados da Polícia Federal, né, o diretor da Polícia Federal e até à época, ministro da Justiça, o ex-ministro Sérgio Moro, para que não houvesse investigações contra a sua família. E ainda mais, afronta aos poderes constituídos. Bolsonaro participando de atos antidemocráticos, atos nos quais as pessoas pediam o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa demandar isto talvez se insira em liberdade de expressão. Eu não concordo com isto. Eu consideraria que flerta se aproxima de uma fala criminosa. Entretanto, o presidente da República participar desses atos está previsto na Lei 1079. Atentado contra a saúde, artigo 7º, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais. O item 9, violar patentemente qualquer direito ou garantia individual consistentes nos artigos 141 e bem assim os direitos sociais assegurados nos artigos 157. Uma observação, esses artigos da Lei 1079 são da Constituição de 1946. Na Constituição atual são os artigos 5º e 6º. O artigo 6º, por exemplo, pressupondo o direito à saúde. A saúde. Agora, o que foi feito durante a pandemia na administração Jair Bolsonaro, no governo Jair Bolsonaro? Eu nem coloquei sequências de reportagens, né? Porque não há necessidade de demonstrar, é evidente a afronta às condições de saúde pública durante o governo Bolsonaro na pandemia Covid-19. Mas por que alguns presidentes sofrem impeachment e outros não? Coloquei aqui para vocês uma tabelinha, olha só, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rousseff, Temer e Bolsonaro. Daí eu coloquei algumas categorias que são fatores que ajudam a explicar por que alguns presidentes sofrem e outros não sofrem processo de impeachment. Apoio político no Congresso Nacional, desempenho da atividade econômica, apoio popular em pesquisas de opinião, pesquisas do Ibope, Datafolha, mobilização, protestos de rua e condições do vice, muito, muito importante. Eu fiz esta legenda para vocês. Azulzinho, tá tudo bem.
Branquinho, ainda não há perigo. Amarelinho, sinal de alerta. Vermelho, já era. Então vejamos como cada uma dessas coisas se comporta nesses presidentes. Fernando Collor de Mello. Ficou tudo vermelho. Depois dos seus 2 planos de estabilização econômica, a economia vinha em uma condição cada vez pior, com aumento do desemprego, aumento do processo hiperinflacionário, minando o seu apoio popular e o seu apoio político. O presidente Collor deu um tiro no pé, demandando mobilizações de rua em agosto de 1992 contra o seu processo de impeachment, que as pessoas fossem às ruas vestidas de verde e amarelo para demonstrar o apoio ao presidente Collor. As pessoas foram às ruas vestidas de preto, mostrando o seu desagravo ao presidente. Houve então mobilizações de rua, e isso é muito importante. O vice de Fernando Collor era Itamar Franco. Era um vice muito bem constituído para a sua chapa, porque ele era o presidente jovem, Itamar velho. Ele era o presidente arrojado, ele era o presidente proativo, Itamar não, mais comedido, mais retraído, mais conservador. Ele sempre com a sua fisionomia bem alinhado nos seus ternos, cabelo penteado na moda, Itamar sempre com roupas esgrenhadas, um penteado esquisito. Então era a antítese do presidente. Fernando Collor de Mello, com a sua personalidade autoritária, escanteneava, marginalizava as outras pessoas, inclusive o vice, que começou a se tornar uma opção cada vez mais factível em um eventual processo de impeachment, passando a atuar nos bastidores e também, evidentemente, explicitamente, a favor do processo de impeachment, inclusive com a sua desvinculação do partido no qual ele se elegeu na chapa com Collor, o PRN, e se vinculando ao PMDB. Então o vice foi muito importante nesse processo de impeachment do presidente Collor. Vejamos com Fernando Henrique Cardoso. Apoio político. Ele fez uma base parlamentar muito forte nos seus 2 mandatos. Desempenho da economia. No primeiro governo dele, estava indo bastante bem. No segundo governo, sinal de alerta. Sinal de alerta porque houve repique inflacionário, houve redução da atividade econômica, houve aumento do desemprego, houve o apagão de 2001, 2002, então houve graves problemas econômicos que minaram o seu apoio popular, tanto que ele não conseguiu eleger o seu sucessor José Serra. Mas vejam, não houve mobilização de rua e seu vice era bem comportado. Não houve impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso. E Lula? Lula foi tudo bem, Apoio político, em uma atividade econômica com muito bom desempenho, apoio popular crescente em pesquisas de opinião, não houve mobilizações de rua contra o presidente, e o Alencar, vice do Lula, o Alencar polemizava mais com o Ministério da Fazenda e o presidente do Banco Central, mas nunca com o presidente Lula. Então, tudo muito bem. E vejam bem, denúncia de mensalão já no meio do primeiro mandato do presidente Lula. Essa denúncia foi para frente, virou um processo de impeachment? Então, não, porque a economia está indo muito bem, porque há um enorme apoio popular ao presidente. Então, não há condições de os congressistas avançarem com o processo de impeachment. E com o Rousseff e com a Dilma? Ela perdeu apoio político, principalmente quando ela rompeu com Eduardo Cunha do PMDB, que fez desembarcar uma parte significativa deste partido do governo de Dilma Rousseff, do apoio no parlamento a Dilma Rousseff. A economia começou a ir cada vez pior no final do primeiro mandato de Dilma Rousseff e no começo do segundo mandato, minando o seu apoio popular, iniciando as mobilizações de rua. Quem era vice de Dilma? Michel Temer, que vejam, eu não coloquei nem de vermelho, já era, eu coloquei ele numa corzinha pior ainda, não é? Um presidente, então, que mobilizou o partido a mando de Eduardo Cunha para viabilizar o impeachment da presidenta. Resultado, impeachment de Dilma Rousseff. E Temer, que entrou no seu lugar, manteve um fortíssimo apoio político. A economia que estava com sinal amarelo ficou péssima em governo Michel Temer. O apoio popular dele era
cada vez pior. Ele só não conseguiu ter apoio negativo, mas ficava cada vez mais baixo nas pesquisas, mais próximo de zero nas pesquisas de aprovação. Mas não houve mobilização de rua contra o governo Michel Temer. E ele não tinha vice, não é? Quem assumiria seria o presidente da Câmara na eventual saída de Michel Temer. E, portanto, ele não sofreu o processo de impeachment. E, finalmente, Bolsonaro. Tem um apoio político muito forte do chamado Centrão. Os partidos nanicos e ou grandes e fisiológicos, tanto um quanto o outro, partidos pagou-levou, partidos que ocupam cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão no poder executivo e por isso dão apoio ao presidente. A economia, vejam, eu não coloquei novamente vermelhinho, já era, eu coloquei pior do que vermelhinho. Tinha sinal de alerta com a Dilma, mas era contornável. Com Temer ficou muito ruim e com Bolsonaro realmente ainda pior. Resultado, o apoio popular em pesquisas de opinião está cada vez mais baixo, em especial pelo péssimo desempenho do Brasil na contenção da Covid-19. Nós somos o segundo país em mortes do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mobilizações de rua que já começam a acontecer, sinal de alerta. Mas como é o vice de Bolsonaro? O ex-general Mourão, general da reserva Hamilton Mourão. E ele até agora não sinalizou, como Itamar Franco fez, como Michel Temer fez, a sanha de chegar ao poder. Né? Então, até agora, ele não se colocou favorável a esse processo de impedimento, muito pelo contrário. Onde nesse quadro nós encontramos as chaves de manutenção do processo político? Gente, aqui, ó, apoio político no Congresso e a condição do vice. Se você mantém base parlamentar, tá? Vejam que só Rousseff e Collor perderam base parlamentar e sofreram processo. E nós temos o problema do vice, tá? Então, o vice Itamar Franco e o vice Michel Temer, tá certo? E por quê? Adianta você, deputado, senador, se mobilizar em um processo de impeachment se não tem quem venha a substituir de forma factível o presidente atual? Então não vai haver a mobilização no Congresso. Adianta você ir às ruas fazer uma manifestação se não há mobilização do Congresso? Também fica mais difícil. Então nós encontramos nesses dois pontos, eu diria, duas chaves do processo ou não de impeachment do presidente. Tudo bem? Mas há outras vias para afastamento do presidente. Que vias são estas? Supremo Tribunal Federal. Como diz a Constituição de 1988, artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente, item B, nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice, etc, etc, etc. Então, lembrando, crime de responsabilidade é o Senado, crime comum é o presidente da República. Seria passível de caracterização de crime comum, atentado contra a humanidade, algumas ações do presidente Jair Bolsonaro. Mas, de novo, vem o freio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. O Senado só julga crimes de responsabilidade depois da aprovação por 2/3 da Câmara dos Deputados, assim como o STF só julga crimes comuns depois da aprovação da Câmara dos Deputados, e como aconteceu recentemente, é o caso de Michel Temer, acusado de crimes comuns por demanda da Procuradoria-Geral da República, mas o Supremo Tribunal Federal acionou a Câmara dos Deputados, que não deu autorização para a continuidade do processo. Então, de novo, a questão do apoio político, que é fundamental para a manutenção do presidente. Há formas a serem implementadas, que não há apenas o processo de impeachment para afastamento do presidente da República. Há aquilo que nós temos na Constituição da Venezuela, referendo revogatório. Então se faz uma consulta pública, um referendo, através do qual as pessoas não votam em candidatos, votam apenas sim ou não, pela manutenção ou não do mandato, por exemplo, presidencial. Agora vejam, em determinadas condições. Que condições? Para qualquer cargo eletivo, executivo ou legislativo. Então, o referendo revogatório venezuelano pode ser implementado não só para o presidente, para governadores de
Na Venezuela, departamentos, seria aqui no Brasil, governadores de estado, para prefeito, para deputados. Né? Na Venezuela é um parlamento unicameral, mas aqui para deputados, para senadores. Mas após metade do mandato. Isto para não vulgarizar o processo de referendo revogatório. O presidente acaba de ser eleito. Então a gente convoca 1 ou 2 semanas depois um referendo revogatório? Não. Então não há motivo para a população estar descontente com o exercício da presidência. Depois de 2 anos, aí sim, referendo revogatório aprovado legalmente pelo Congresso do país. De modo que nós tenhamos condições através das quais a soberania popular seja respeitada. Quem colocou o presidente no poder em um regime presidencialista com eleições diretas para presidente foi o eleitor, foi a pessoa física, o cidadão eleitor. Quem tira o presidente? Uma agremiação, uma instituição que é o Senado. Então isso me parece um desvio à forma de efetivação da soberania popular. Então o referendo revogatório, ele corrige isto. Quem colocou o presidente no poder foi a sociedade, foi o cidadão. E quem tira o presidente do poder é o cidadão também. Daí vocês podem pensar, poxa, mas a Venezuela é uma ditadura, então a gente se espelharia nesta ditadura venezuelana? Bem, eu não concordo com a ideia de ditadura, eu não gosto nem de usar esta palavra, eu acho que ela é muito mais utilizada pejorativamente do que objetivamente. Agora, se vocês não gostarem de Venezuela, talvez vocês gostem de Estados Unidos, onde diferentes estados têm um dispositivo de recall, que é semelhante ao dispositivo do referendo revogatório da Venezuela. E, inclusive, em alguns estados, agora no século XXI, isso já foi implementado. É o caso de Illinois, é o caso da Califórnia, onde o governador eleito passou por processo de recall e foi destituído do seu cargo. Isso seria muito interessante de ser implementado aqui no Brasil. Mas, ao invés de se implementar a ideia de referendo revogatório, não. Semipresidencialismo, que seria então uma outra forma de afastar o presidente. Lembra do título da obra? Como remover um presidente? Aqui nós temos uma outra forma de remover um presidente, semipresidencialismo, que está sendo discutido no Congresso Nacional na atualidade. E o que seria este semipresidencialismo? Proposta: semipresidencialismo com voto distrital. Presidente seria chefe de Estado. Então, como hoje, tá? Eleito pelo voto popular direto, mas com quais atribuições? Apenas da chefia de Estado. Controle das Forças Armadas, política externa e indicação de um primeiro-ministro, que seria validado ou não pelo Congresso Nacional. E o que faria esse primeiro-ministro? As políticas públicas, exerceria a chefia de governo. Em regime presidencialista, o chefe de Estado e de governo, a representação externa e as políticas públicas são implementadas pelo presidente. Em parlamentarismo, o rei ou presidente faz a representação externa e o primeiro-ministro indicado pelo Congresso é que faz as políticas domésticas, é o chefe de governo. Em semipresidencialismo, quem indica o primeiro-ministro não é o Congresso, é o presidente, validado pelo Congresso. Mas ele não exerce mais estas funções de formação de políticas públicas, então um semipresidencialismo. Removemos estas funções do presidente. Sob que argumento? Maior estabilidade política frente aos pedidos de impeachment e fim do presidencialismo de coalizão. Agora, os críticos do atual regime presidencialista brasileiro dizem que, entre outros, nós temos uma vulgarização do processo de impeachment. Agora, será que é uma vulgarização mesmo? Ao longo da história republicana do Brasil, 2 presidentes foram retirados em processo de impeachment. No século XXI, nós tivemos um presidente, né? Porque um foi no final do século XX e outro no início do século XXI. Não me parece exatamente uma vulgarização do processo, tudo bem? E esse presidencialismo de coalizão? Já vamos ver na sequência. Antes disto, o voto distrital. Voto distrital com delimitação de distritos eleitorais. Hoje nós temos uma eleição para a Câmara dos Deputados, olha, não é Senado, para a Câmara dos Deputados,
que é por proporcionalidade partidária. Você, eleitor, vai lá na urna e vota no deputado federal fulano de tal, no candidato a deputado federal fulano de tal. Ele é de um partido político. Então o Tribunal Superior Eleitoral contabiliza quantos votos o partido teve e distribui cadeiras no parlamento proporcionalmente à quantidade de votos que o partido teve. E daí vai ocupando as cadeiras do parlamento com os deputados que foram o primeiro mais votado, o segundo, até o último para ocupar aquela proporcionalidade de cadeiras do parlamento. Isto respeita o partido político. Partido com uma parte, uma ideologia da sociedade, uma forma de organização demandada pela sociedade através do voto em um determinado partido. Mas isso seria substituído pelo voto distrital. Se delimita um distrito eleitoral, uma região mais ou menos homogênea em população, em condições econômicas, políticas, sociais, formação histórica, né? E dentro desse distrito nós temos candidatos dos vários partidos a deputado federal. E numa eleição majoritária, o candidato mais votado ganha a eleição. Argumento: maior representatividade e diversidade político-ideológica da sociedade na Câmara dos Deputados. Então, de repente, trata-se de uma região que tem uma dinâmica muito forte ligada ao movimento LGBT. E isto acaba não se reproduzindo no voto proporcional partidário que nós temos na atualidade. Então, através do voto distrital, esta demanda daquele distrito eleitoral poderia ser contemplada. Muito interessante. Porém, regiões territoriais restritas, pior distribuição de recursos políticos. Recursos políticos são os recursos que as pessoas têm, que os grupos políticos têm para participar do processo político. Educação, renda, acesso à informação, acesso a meios violentos, são recursos políticos. No Brasil, nós encontramos uma precariedade muito grande na distribuição desses recursos políticos. Eles são concentrados, mas há uma concentração muito maior em menores unidades territoriais. Vou colocar de maneira mais direta, no município, na cidade. Em nível nacional, nós encontramos um relativo embate entre grupos políticos. Se você tem Fiesp de um lado, se você tem Febraban deste mesmo lado, você tem CUT, tem MST de outro lado, há movimento LGBT, há movimento negro, há movimento feminista, há movimento ambientalista, mas isto em nível nacional. Será que nós temos essa mesma dinâmica em nível municipal, na sua cidade? Não, nós não encontramos. Na cidade nós temos um caciquismo, com uma concentração exacerbada desses recursos políticos. E, portanto, quando a gente delimita distrito eleitoral, essa concentração de recursos políticos dessas menores unidades territoriais fazem com que as mesmas velhas famílias poderosas se perpetuem no poder agora também na Câmara dos Deputados, em nível federal. Então isso é um problema gravíssimo. Só que isso tem uma análise que eu poderia fazer para vocês lá nos anos 1990, quando esses debates também existiam. Mas nós não estamos nos anos 1990, nós estamos nos anos 2020. Então quem tem poder em nível municipal? O crime organizado, o traficante, o miliciano, as igrejas que manipulam em um populismo religioso as populações. Então nós teremos estes representantes dos distritos eleitorais. Realmente não me parece muito bem-vindo, não me parece uma aproximação da ideia de soberania popular. Há um outro caminho, entretanto. Há quem critique o chamado presidencialismo de coalizão. Como eu mostrei para vocês, a nossa tabelinha, se há apoio político no Congresso, não há processo de impeachment. Então, entre outros, para se evitar um processo de impeachment, também para ter governabilidade, para ter os seus projetos aprovados, para que o presidente tenha seus projetos aprovados no Congresso, é necessário apoio parlamentar, apoio no Congresso Nacional. E daí a política de trocas de favores. Então eu lhe dou um cargo e você e a sua bancada me dão votos. E assim sucessivamente. Isto realmente é muito precário. Mas como se corrige isto?
Através de semipresidencialismo e voto distrital? Não. Através de reforma política, eliminando essa sopa de letrinhas de partidos. Partidos que têm nomes bizarros. Avante, Atrás, né? Podemos, Queremos. Eu não entendo isto. Existem mais de 30 diferentes partidos no Brasil. Nós temos 30 tendências político-ideológicas no Brasil? Não temos. Então, na verdade, há muitos partidos que nem deveriam ser chamados de partidos e são apenas legendas venais. Estão ali para tentar se compor em coalizões para pressionar o governo federal. É reforma política com fidelidade partidária que é necessária no Brasil para que a gente tenha partidos que sejam, de fato, representantes de setores da sociedade e, consequentemente, viabilizem o processo político no Congresso Nacional e também nas suas relações com o Poder Legislativo. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. É um tema bastante polêmico, bastante complexo. Se alguém tiver algum problema, alguma sugestão, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.